Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, e que as águas rujam e se perturbem, e se abalem os montes, e se abalem os montes pela sua braveza. Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Olha, o material que a gente tem para hoje é simplesmente fascinante. É muito bom, né? É um conjunto de reflexões para o último domingo após Pentecostes, e ele nos apresenta 4 passagens bíblicas que, assim, à primeira vista não parecem ter muito a ver. Parecem bem distintas. E a nossa missão aqui é justamente essa, tentar entender como elas se costuram, qual é o fio que conecta tudo. A gente vai começar falando de segurança, de refúgio, mas o destino final é um lugar de serviço, de compromisso. É quase como uma trilha, sabe? Começa num vale seguro e termina num pico com uma visão bem ampla. É uma analogia perfeita. E como toda boa trilha, ela tem seus trechos mais íngremes, né? Não é só um passeio. Exato. O ponto de partida é esse conforto, a segurança que Deus oferece. Certo, então vamos dar o primeiro passo. O começo é o Salmo 46 e a pergunta guia é: como posso louvar a Deus? O versículo-chave é o primeiro. O famoso, né? Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. É uma daquelas frases que todo mundo conhece. Mas quando a gente para pensar, o que significa um refúgio, que também é força? Sabe, parece meio contraditório. Refúgio me soa como algo passivo. E essa é a beleza da linguagem aí. Você tem toda a razão. A nossa tendência é pensar em refúgio como um bunker, um lugar onde a gente se tranca e espera a tempestade passar. Isso. Mas o Salmo descreve cenários quase apocalípticos. A terra se transforma, os montes caem no mar. Não é uma chuvinha. E no meio desse caos, a afirmação não é corra para o esconderijo. Certo. A afirmação é Deus é o seu refúgio. A linguagem é ativa. Ele não é só o lugar seguro. Ele é a força que te capacita a permanecer no meio do caos. O socorro que não falta. Sugere uma ajuda que já está ali, imediata. Ah, entendi. Não é um resgate que vai chegar. Não, é uma presença que já está com você na aflição. Nossa, isso muda tudo. Então não é sobre fugir do mundo, mas sobre ter a força para encarar o mundo, mesmo quando ele parece que vai desabar? Fico pensando nos nossos terremotos de hoje. Uma crise, uma perda. A ansiedade diária. Exato. A promessa não é que o chão não vai tremer, mas que teremos firmeza mesmo com o chão tremendo. E é aí que a oração que acompanha o texto ganha um sentido profundo. Ela não diz apenas obrigado por me esconder. Ela diz, quando o medo vem, tua presença me dá coragem e paz. Ela reconhece que o medo é real. É real, ele vem. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. E essa ação é alimentada pela presença de Deus. A oração agradece pela fidelidade que serve de consolo. Ou seja, ela traduz essa grande verdade do Salmo para a nossa experiência mais visceral, sabe? O medo, a fragilidade. É uma base muito sólida. Mas, confesso, uma segurança assim pode gerar uma certa acomodação, não? Aquela sensação de estou protegido, então tá tudo certo? Pode sim, é um risco. Mas o material não nos deixa parar aí. Ele nos empurra para um terreno bem mais desconfortável com a segunda passagem de Malaquias e a pergunta muda. Muda completamente. O que o povo de Israel deveria fazer? E que mudança de cenário. A gente sai de um hino de confiança total para uma bronca profética. Malaquias está falando para um povo, completamente desiludido. Olha,
A gente serve a Deus, tenta fazer o certo e o que a gente ganha? Nada. Enquanto isso, os arrogantes, os que quebram as regras, esses prosperam. Nossa, isso é muito atual. É uma crise de fé moderníssima. A sensação de que não compensa ser bom. Totalmente. A gente vê isso toda hora. Aquela sensação de estar remando contra a maré. E qual é a resposta de Deus para esse desânimo? Porque o versículo destacado é forte. É muito forte. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Essa é a promessa central. E o fascinante é que não é uma promessa de riqueza ou sucesso para os bons. É uma promessa de clareza. Clareza. Deus está dizendo: eu sei que agora a linha está embaçada. Eu sei que parece que o mal vence. Mas vai chegar um dia em que a distinção será nítida. Vocês vão entender de forma inquestionável que existe uma consequência, um valor diferente numa vida de serviço. Então a promessa não é que os fiéis vão ficar ricos. Não. É que a vida deles terá um significado, um desfecho que a outra não terá. É um chamado à perseverança, sabe? Na confiança de que a justiça, no fim, Ela acontece. ela não é cega. É uma aposta de longo prazo, então. Confiar que, mesmo que não pareça agora, essa diferença vai se manifestar. E ao ouvir isso, a oração de perdão que vem junto faz todo sentido. Faz todo sentido. É quase como um momento de autoavaliação. Sem dúvida. Porque se Deus vai tornar essa linha clara, a pergunta é: de que lado da linha eu quero estar? E a honestidade da oração é tocante. Ela diz: Senhor, confesso que nem sempre tenho vivido em obediência a Ti. É o reconhecimento da nossa própria ambiguidade. Exato. A gente quer servir, mas, como a oração continua, muitas vezes me deixo levar pelo egoísmo. É um pedido de perdão por contribuir para que essa linha fique embaçada, sabe? E termina com um apelo: renove em mim o desejo de ser um servo fiel. Não é me dê forças para ser perfeito, mas me dê o desejo. Isso. Me dê o desejo de querer acertar. É um passo de humildade fundamental. Ok? Isso é um desafio e tanto. Saímos do refúgio, encaramos a necessidade de uma vida distinta. Mas ainda fica a pergunta: como? Como a gente vive essa obediência, se a própria oração admite que a gente falha? Essa é a grande questão. E parece que o material antecipa essa angústia e nos leva para o Novo Testamento, para Colossenses. E aqui o foco, nossa, muda completamente. A pergunta agora é mais íntima. Como devo viver? E a resposta não começa com uma lista de regras, mas com uma declaração sobre a nossa identidade. O versículo 13 é um dos mais poderosos da Bíblia. Pode falar. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. A linguagem aqui é de resgate, de transferência de cidadania. Não é você precisa sair da escuridão. É ele já te libertou da escuridão. Essa ideia de ser transportado para um novo reino é muito forte. Mas, na prática, o que isso significa? Como uma pessoa percebe que não está mais sob o poder da escuridão? É ambos uma mudança interna e externa. E uma alimenta a outra. A mudança fundamental é de jurisdição. Pense nisso como, sei lá, alguém que recebe asilo político. Ok. A pessoa ainda vive num mundo com os mesmos problemas, mas agora ela responde a um novo governo. Está sob uma nova proteção. A escuridão é um sistema de medo e egoísmo. O reino do Filho amado é um sistema baseado em amor e perdão. Entendi. Viver como cidadão desse novo reino significa que as nossas ações começam a refletir as leis desse novo lugar. Não por obrigação, mas porque essa é a nossa nova natureza. A libertação é o que torna a obediência de Malaquias não só desejável, mas possível. Claro, a obediência não é mais o preço que eu pago para ser aceita, mas a minha resposta de gratidão por já ter sido libertada. Isso alivia um peso enorme. Um peso gigantesco. E a oração que acompanha de intercessão parece levar essa ideia para fora de nós mesmos, certo? Exatamente. Se a libertação fosse só para nós, seria um privilégio egoísta. Mas a oração imediatamente vira nosso olhar para o mundo e diz: Senhor, intercedo por todos que ainda vivem nas trevas da dor e da dúvida.
É a reação natural de quem foi resgatado. Você quer que outros também sejam. A oração transforma nossa experiência pessoal em missão. Ela pede que a igreja seja um sinal do teu poder libertador, ou seja, a nossa vida em comunidade deve ser a prova viva de que essa transferência de reinos é real. Uau! O fio está ficando cada vez mais claro. O refúgio nos dá segurança, a obediência nos dá um caminho, a libertação em Cristo nos dá o poder para andar nesse caminho e tudo isso nos leva para a cena final, a mais dramática. A crucificação. Isso em Lucas 23. A pergunta é, o que Jesus ensinou? Mas o destaque vai para a fala de um dos criminosos ao lado dele. E que momento! É uma cena que me arrepia toda vez. Porque não é um teólogo, um discípulo, quem faz a grande confissão de fé. É um marginal, um condenado, na sua hora final. No auge da humilhação de Jesus. Exato. Para todos os efeitos, Jesus é um fracasso. Sua realeza é motivo de piada. E é nesse cenário de derrota que esse homem olha para o lado e diz: Jesus, lembre de mim quando o Senhor vier como rei. É de uma fé absurda. Absurda, quase delirante. Ele está olhando para um homem torturado, morrendo, e o reconhece como um rei vitorioso de um reino que ninguém mais ali conseguia enxergar. É talvez o maior ato de fé de todos os evangelhos. Porque é uma fé que vê através da realidade aparente. Esse homem entendeu algo que os discípulos ainda não tinham compreendido. Que o reino não é deste mundo. Exato. E que seu poder se manifesta de forma paradoxal, na fraqueza, no sacrifício. O pedido dele, lembre de mim, é o reconhecimento de que a morte não é o fim. E a oração final do material de colocar-se à disposição parece pegar esse pedido e virá-lo do avesso. Perfeitamente. Ela transforma algo passivo em algo totalmente ativo. Como assim? O homem na cruz pede, lembre de mim. Um pedido para ser um beneficiário do reino. A oração nos convida a dizer, Senhor Jesus, quero ser lembrado como servo do teu reino. Percebe a mudança radical? Nossa, total. Não é mais sobre o que o reino pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pelo reino. A oração continua. Coloco minha vida em tuas mãos. Usa-me. É a entrega completa. É o ponto final da nossa jornada. Começamos recebendo refúgio e terminamos nos oferecendo. É a conclusão lógica de quem entendeu a natureza desse rei. Vamos amarrar tudo isso então. A jornada ficou muito clara. Começa com o Salmo 46, a certeza de um refúgio que é força ativa. Isso. Essa segurança nos desafia, como em Malaquias, a viver uma vida diferente de obediência, mas essa vida é impossível sozinha. Então, Colossenses nos mostra que a chave é uma libertação que já aconteceu. E, finalmente, em Lucas, diante desse rei, nossa resposta é nos colocar à disposição. Da proteção ao propósito. Exato. E o que é realmente contraintuitivo aqui é que a segurança absoluta do Salmo 46 não leva ao descanso. Ela leva à missão mais perigosa de todas, servir a um rei crucificado. A segurança não é para nos proteger do mundo. Mas para nos equipar para o mundo. Esse é o paradoxo central que o material nos apresenta. Isso nos deixa com uma última reflexão, não é? Sim. A questão que fica para quem nos acompanha é como esses 4 movimentos, o refúgio, a obediência, a libertação e o serviço se manifestam concretamente na nossa vida. Na prática. Como é que a certeza de ter um porto seguro nos impulsiona para fora do barco para andar sobre as águas turbulentas de uma vida de serviço? A segurança que recebemos não é um convite ao comodismo, mas o combustível para uma vida com propósito. A pergunta final é, como estamos usando esse combustível? Uma conexão muito poderosa entre proteção e propósito. Desejamos a todos um ótimo momento de reflexão.